Olá e seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma aula do nosso curso de Lógica de Programação com Python e hoje nós vamos falar sobre laços de repetição. Então olha só que interessante. Aqui eu vou trazer uma situação que é o seguinte, que é bem próxima do que nós fizemos na última aula. Vamos imaginar que eu tenho então uma lista, né? Falamos sobre listas e dentro de uma lista eu consigo acrescentar vários registros. E para isso eu posso utilizar a função append. Eu posso colocar aqui o Diego. Posso colocar a Maria e a Ana. Posso ver quantos elementos eu tenho dentro dessa lista. Então, posso colocar aqui eu, existem. Aqui nós usamos a função len para adicionar, para saber quantos elementos tem dentro da nossa lista. Nomes registrados. E a parte interessante, quer dizer, tudo isso é interessante, né? Mas a última parte interessante que nós vimos na última aula foi de que se eu quiser printar cada um desses itens que estão dentro da minha lista, eu posso utilizar a estrutura de iteração. E como é que funciona a iteração? Eu simplesmente vou colocar for, vou colocar aqui uma variável que vai se servir ali como placeholder, né? Então, nome em nomes. Então, para cada um dos nomes, ele vai ser armazenado nessa variável aqui para que eu consiga utilizar aqui embaixo. Eu posso printar aqui, por exemplo, tracinho e o nome. Na hora que eu faço isso, ele vai trazer aqui, existem 3, porque foram 3 nomes registrados, né? E aqui cada um dos nomes. E eu falei que isso aqui é um processo de iteração e nós utilizamos então o for in. Maravilha. Só o que acontece? Aqui nós resolvemos somente parte do problema. Por quê? Porque o problema com o todo, ele envolve também essa parte aqui. Imagina que eu vou fazer aqui no meu sistema, ao invés de cadastrar esses 3 nomes da forma como eu estou fazendo aqui, vamos imaginar que eu quero, na verdade, que a pessoa digite esses nomes para mim. Então, posso colocar aqui, né, o input. Digite o nome do primeiro. Digite o nome. Aí, vou colocar aqui 1, para eu saber que é o primeiro nome, tá? Só para poder facilitar. E aqui, vamos colocar nome 3. Beleza? Se eu fizer isso e colocar aqui de novo, né? Diego, Diogo e o Marcos, vai continuar funcionando. Só que, de novo, qual que é o problema aqui? Qual que é a grande questão? Se eu quiser colocar mais nomes, eu vou precisar inserir mais linhas aqui. Então, se eu quiser colocar 100 nomes, nós vamos cair no mesmo problema que nós já discutimos, né? Aqui é basicamente a relação de 1 para 1 entre comando, né, e a linha. Eu vou precisar de uma linha para cada nome que eu quiser inserir. Então, isso aqui, obviamente, não é muito interessante, porque se eu precisar cadastrar 10 nomes, o que não é muito, eu já tenho que ocupar 10 linhas. Então, o código já começa a ficar meio, né, meio não tão bom assim. Então, o que nós vamos fazer aqui? Aqui, para poder resolver, nós precisamos usar o que nós chamamos de laço de repetição. E qual que é a ideia do laço de repetição? Basicamente, ele é uma forma de fazer uma ou mais ações se repetirem. Então perceba que um laço de repetição, ele é um pouco diferente da iteração. A iteração é o quê? Repetir, na verdade é passar por cada um dos itens. E aí, para isso, né, você vai repetindo enquanto você vai passando por cada um. Então, enquanto houver itens, você vai passando por um. Aqui, eu não tenho uma lista necessariamente atrelada. Eu quero só fazer uma forma de executar uma ou mais ações e repetirem. E qual que é a ação que eu quero repetir? Essa daqui. Então, é como se eu quisesse falar assim, ó, faz isso 10 vezes. Né? Se eu quiser cadastrar 10 nomes. Faz isso 5 vezes. E aí, é como se ele estivesse entendendo que eu preciso repetir isso. Mais ou menos quando você tá vendo letra de música, não sei se vocês fazem isso hoje em dia, né? Mas a gente costumava fazer. Você vai olhar a letra de música, você tem alguma frase, né? Ou algum trecho da música que é repetida várias vezes, você não repete isso, né? Você coloca lá simplesmente vezes 2, vezes 3 para você entender que aquilo se repete. Aqui é a mesma ideia. Só que no Python, você não pode simplesmente colocar x3 aqui. Não funciona dessa forma. Nós precisamos usar o que nós chamamos de laço de repetição, ou seja, uma estrutura que vai permitir fazer isso. E como é que ela funciona? Bem simples. No Python, nós vamos utilizar aqui o for. Eu vou colocar uma variável chamada índice in
E aqui eu vou colocar o range e vou colocar um valor aqui, por exemplo, 3, porque eram 3 nomes que nós queremos repetir. O que ele vai fazer aqui, tá? O número que você coloca dentro do range é o número de repetições que você quer fazer. Então, no caso aqui, se eu quero repetir 3 vezes, né, quero registrar 3 nomes, eu vou precisar colocar o número 3 aqui. Se fossem 10, eu colocaria 10. 100, 1000, 10.000, assim por diante, tá? Isso aqui não é tão diferente. Então, isso aqui, você vai colocar a quantidade de vezes que quer repetir. Esse índice, o que ele representa? Ele vai te dar qual que é o número da repetição que ele tá. É como se fosse uma contagem. Ele vai falar, ó, eu tô no primeiro, eu tô no segundo, eu tô no terceiro, eu tô no quarto, e assim por diante. Para você ver isso acontecendo, antes de fazer isso aqui, eu vou só printar o índice para você ver. Na hora que eu printo o índice, você vai ver que esses valores vão de 0 a 2. Por quê? Porque a gente começa, de novo, né, aquela questão de você começar a contagem no zero. Aqui você começa a contagem do zero. Então, 0, 1, 2, você continua fazendo 3 vezes a repetição, né? Apesar de não aparecer o número 3 no índice, você está fazendo 0, 1, 2. Então você consegue utilizar disso para fazer, por exemplo, essa linha de baixo. Então, ao invés de colocar o número 1 aqui, você poderia colocar o índice. Só que como ele vai começar do zero, pode ficar meio estranho. Então você pode pegar aqui o índice e adicionar mais um. Show? Na hora que eu fizer isso, digite o nome 1, digite o nome 2 e digite o nome 3. E vai continuar funcionando como antes. Então como é que funciona o inRange? Simples. Aqui você vai colocar dentro do range o número de repetições que você quer fazer. E essa variável aqui que nós chamamos de índice, ou boa parte das vezes você vai ver só como i, ela representa qual que é a posição, né? Basicamente, qual que é a contagem da repetição que você tá. Se você tá na primeira, na segunda rodada, na terceira rodada, e assim por diante. E aí, por que isso aqui é muito legal? Porque agora você consegue repetir uma quantidade de ações dentro da sua aplicação sem a necessidade de copiar e colar código. Você simplesmente coloca aqui. Então, se eu quisesse fazer, por exemplo, cadastro de, sei lá, faço um input pro nome, eu faço um input pro sobrenome, pro documento, por exemplo, para cada, vamos imaginar que é para cada atleta aqui da minha competição. Você vai conseguir fazer todas essas ações aqui, né, 3 vezes. Então, não preciso repetir isso aqui e ocupar 9 linhas. Eu simplesmente vou colocar para ele repetir isso aqui 3 vezes. E, na verdade, dá para ir até além, né? Se você tiver ações onde você vai precisar fazer uma repetição dentro de uma repetição, você pode fazer isso aqui e não tem problema nenhum. Tá? Só que aí fica um pouco mais complexo, eu não vou entrar nesse mérito aqui agora, mas saiba que é possível e em muitas situações é bastante utilizado. Nosso caso aqui em questão é um pouco mais simples, é só isso aqui, a gente já consegue matar essa questão. E se você entendeu isso aqui, você vai entender que, na verdade, a iteração nada mais é do que uma forma facilitada, né? É um laço de repetição facilitado para que você consiga, de fato, só passar pelos itens sem se preocupar com o índice, sem se preocupar com aquela contagem e sem se preocupar com a quantidade de vezes que você quer fazer. E aí eu vou te demonstrar isso na prática, ó. Aqui eu tenho a iteração, certo? Com a estrutura que o Python já nos oferece. Mas eu posso fazer uma iteração usando um for in range. Como é que ficaria essa repetição com for in range? Bom, a gente já viu que é for. Eu preciso aqui de uma variável que vai receber o meu índice in range. E aqui eu vou ter uma quantidade de vezes que eu quero repetir. Bom, pensando nessa lista de nomes, qual que é a quantidade de vezes que eu quero repetir? Bom, ele vai ser compatível com a quantidade de elementos que eu tenho dentro da minha lista. Então aqui é len nomes. Né? No caso, eu tenho 3 nomes. Então, ó, perceba que inclusive agora ele fica flexível, né? Que é o que ele já faz aqui. Quando você coloca nomes aqui, é como se ele já pegasse e transformasse isso aqui no final das contas. Ele já facilita essa vida para você. Certo? E aqui, para printar, o que nós vamos fazer? Simples também. Eu só colocar aqui, né? Aqui eu não posso colocar nome direto, porque eu ainda não tenho esse nome. Vou colocar o F para cá. Coloquei no lugar errado. Eu preciso, na verdade, pegar o nome diretamente daqui. Só que qual que é o nome que eu vou pegar? Simples também. Você não tem o índice? É só. Ah, coisa bonita. Vamos ver então. Deixa eu colocar aqui. Ana, Marcelo e a Luísa. Você vai ver que a primeira iteração que nós fizemos utilizando o for
in, né, com a lista, e aqui também utilizando o laço de iteração for in range. Você vai perceber que o resultado é o mesmo, porque de fato esses códigos são equivalentes. Legal? Agora é a sua vez de praticar e eu te vejo na próxima aula para a gente dar continuidade aos nossos estudos. Até já, tchau, tchau!